Bora lá para nosso. Vou desenhar aqui a hierarquia, então. Vamos lá. Então, o Anunnaki é o Marduk ou o Baal. É É o isso? mesmo. Então vamos lá. Vou colocar ele aqui. Ele É acima de todos. seria uma consciência. É um ser que não está aqui fisicamente. Muita gente me pergunta, mas cadê ele? Está aqui, né? Dá para você pegar nele? Não, hoje não mais, né? Mas já esteve. Esteve na Terra. Sim. Físico. Físico. Seriam. Um dos Anunnakis. Na verdade, ele é filho de Enki. Uhum. Quando fala em Anunnaki, fala-se muito daqueles deuses sumérios. Eles são os deuses sumérios. São os deuses sumérios. São. Na verdade, Tem as eles estátuas. são os deuses. Do Velho Testamento e do Novo Testamento. Uhum. Enki e Enlil. Enlil são dois irmãos. Tá. Então vamos fazer a árvore genealógica aqui toda pra gente explicar Vamos o povo. explicar quem eles são. Isso, vamos lá. Os Anunnakis, não existe nenhuma raça chamada Anunnaki. Não existe nenhum planeta Anunnaki. Né? É o primeiro erro que as pessoas cometem. Uhum. Os Anunnakis foram os nomes dados pelos sumérios, que significa em sumério aqueles que vieram do céu. Uhum. Na verdade, eles são nibiruanos. Nibiruanos são é uma raça que vem de pleiadiano, vem de siriano e uma mistura de outras raças que criaram, porque o Nibiru é um planeta nave, e os seus habitantes são nibiruanos. Então, os Anunnakis são nibiruanos. Tá, então só pra ficar bem claro, o nome Anunnaki fomos nós humanos que Sim. demos no Sim. passado na Suméria. Sim, Então a gente, que é Deu o exatamente nome. aqueles que vêm das estrelas, do céu. aqueles que vêm do céu. Sim. Tá, então, Nós que demos esse nome, não existe uma Tá. raça. Não é que nem um arcturiano ou que nem, né, um felino, não. Uhum. Os Carians, que são os aviários azuis aqui, não. Sim, mas é uma convenção. Nós criamos que demos o nome de Anunnaki, poderia dar qualquer outro nome para eles. Então, Tá. vamos, mas tudo bem, vamos começar por aí. Tá, beleza. Os Anunnakis, eles são construtores de civilizações. Vamos partir por aí, porque foi o que eles fizeram aqui. Uhum. Seria tipo aquele filme Os Engenheiros do filme Prometheus? Mais ou menos aquilo? Não você viu esse tão, não tão estereotipado, aquele negócio Sim. todo. Então, Nibiru passou por uma guerra galáctica, né? Ela que defendia o nosso sistema solar. Aí, no curso eu explico tudo, agora não dá pra gente explicar, né? Porque tem uma sequência. Por que vieram Sim. aqui, por que ela foi criada, o que ela estava fazendo aqui. E nessa guerra galáctica, entre humanos e répteis, e reptilianos, ela foi severamente atingida. Né? Tudo que eu falo, então assim, tudo que eu falar aqui agora está documentado nas tábuas dos sumérios, em documentos oficiais que foram ao longo do tempo. Nós temos centenas de milhares de documentos das civilizações antigas que nos últimos 100 a 120 anos vêm sendo traduzidos. As tábuas, né? Não, as tábuas é uns. Então nós temos, então tudo que eu falar aqui está escrito, já traduzido. Que são tábuas dos sumérios, a lista dos reis sumérios, Enema Elish, o Épico de Gilgamesh, as tábuas de Astrahasis. Nós temos The Legend of Etana, que é a lenda de Etana. Nós temos as tábuas de Esmeraldas. Nós temos os pergaminhos do Mar Morto. Nós temos o livro de Enoque. Nós temos hoje, tudo isso você encontra em museu, está ali à disposição para todo mundo ver, mas as pessoas preferem ir lá, tirar uma foto e não estudar o que aquilo está dizendo. Eles deixaram tudo escrito para nós. Então o que eu vou falar aqui é fruto do que foi nos deixado pelos nossos antepassados. E você pode pesquisar que você vai encontrar, né, o Código de Hammurabi, por exemplo, tudo fala. Eles contam tudo, deixaram tudo para nós. Então, o que eu vou falar é isso. Não tem nada de canalização, de achismo. É baseado em história. Que eles nos deixaram, que já foi traduzido. Em várias civilizações diferentes, né? Várias civilizações que... Espalhadas que no fundo, terra. lá atrás, era uma só. Tá? Então, houve essa guerra galáctica. Nibiru foi atingido. Ela teve sérios problemas, porque o planeta Nibiru, muitos planetas, não são habitados externamente como nós. Nós habitamos na superfície.
muitos planetas, o habitat é interno. Até porque é muito mais seguro você morar. Nós corremos o risco de cair um asteroide aqui do tamanho de um caminhão nós sermos dizimados 100%. Não precisa ser muito grande, é o tamanho de um caminhão. Uhum. Quando você está internamente, você tem muito mais proteção. Nibiru, como foi construído, é um planeta-nave, ele é interno. Então ele teve um problema na sua superfície, precisava de ouro, porque eles viram que o pó de ouro junto com as tecnologias poderia auxiliar esse reparo. E procurando ouro, encontraram o ouro na Terra. Então os Anunnakis, os nibiruanos, vieram para cá em busca de ouro. Há 480 mil anos atrás. É o que está escrito nas tábuas, é o que está escrito nos documentos. Uhum. Chegaram na Mesopotâmia, onde era a Mesopotâmia, né? Chegaram ali e começaram a minerar. Então vieram. Primeiro, Nibiru era comandada por Anu. Anu era o rei de Nibiru, é o que comandava toda a nave. Ele tinha, na verdade, 3 filhos. Né? Ele tinha o filho Enki, ele tinha o filho Enlil e ele tinha uma filha chamada Ninursak. Ele tinha 3 filhas. Quem veio primeiro na Terra foi Enki. Enki trouxe os Anunnakis trabalhadores, que chamavam-se Igigis ou Igigis, dependendo da língua que você falar. Trabalhar para minerar. Começaram minerando. Mineraram por 200 mil anos, ali na Mesopotâmia. Depois veio o outro irmão, chamado Enlil. Só que os irmãos, eles tinham uma rixa, como todo irmão. Né? Porque quando nós falamos de Anunnaki, Nibiruano, eram os deuses, né? Eram seres mais evoluídos que nós, claro, mas longe de serem perfeitos. Longe de serem perfeitos, né? Nós estirapamos muito, né? O que está aqui embaixo é atrasado, subiu ali é Deus, não tem Deus nenhum ali. Nós chamávamos de Deus. Porque imagina, né, naquela época, quem vinha com todo esse poder ou com um maior conhecimento desse em nave, era Deus. E eles criaram tudo. Então eles eram considerados deuses pelos humanos, mas de Deus eles não tinham nada. Eram só mais evoluídos tecnologicamente. Existia essa rivalidade entre os irmãos. Enki, por chegar na Terra primeiro e ter feito todo o trabalho, se considerava como o dono da Terra. Né? Porque o pai foi o que descobriu, o Anu. Então ele, como um príncipe, ele era o dono da Terra. Enlil também se achava dono. Por quê? Porque Anu casou 3 vezes, ele teve 3 casamentos, isso está escrito nas tábuas. O Anu casou com a Dramin, que era a rainha dos dragões. Desse casamento nasceu Enki. Então Enki era meio reptiliano, meio nibiruano. Anu casou também com Rayosondra, que era uma rainha felina. E desse casamento nasceu Ninursak, que era meia felina, meia nibiruana. Porém, Anu também casou com a sua irmã, chamada Antu, para manter a linhagem real, para manter ali como os reis, né? A linhagem real sempre faz isso, né? Eles casam entre si para manter. Então, ele casou com a própria irmã chamada Antu. Desse casamento nasceu Enlil. Então Enlil falava assim, não, mas eu sou o dono da terra porque eu sou filho de sangue puro. Eu sou o herdeiro legítimo do sangue real. E o Enki falava, não, quem manda aqui sou eu porque fui eu que cheguei primeiro. Então existia essa disputa entre eles. Até então, a mineração só na Mesopotâmia não era mais suficiente. Eles procuraram outro lugar. E eles encontraram na África. Só que tinha um problema na África. Ela não estava na superfície, ela estava no subsolo. Eles tinham que minerar para pegar o ouro. Que era muito mais trabalho. Então eles fizeram uma divisão, os irmãos entraram no acordo e falaram, vamos fazer o seguinte, você fica com a Mesopotâmia, com uma outra parte aqui, Enlil vai para a África, a gente divide tudo e está tudo bem entre nós. E foi aí que houve a grande divisão. Aí eu não sei se você quer que eu fale, para perguntar alguma coisa, porque eu posso falar toda a história, mas aí eu vou falar por um bom tempo. Não, ou tá. você pode me perguntando, né? Porque é assim que começa. Não, tá. Eu tô achando maravilhoso aqui a sua explicação. Porque então, Anu
ele teve aqui um casamento com uma draconiana, aí um filho nasceu, Enki. ele é misto draconiano. É. Aí ele teve depois um cruzamento aqui, Casamento. um casamento. Era um casamento, ele era um ser. Tanto é que nós somos a semelhança. Uhum. Então ela teve um casamento, daí ele casou com uma da linhagem felina. Felina. Raio Sondra, o nome. Raio Sonda. Então E teve uma filha. o Enki é o misto dragão. É. E a filha é a misto. Quando nós falamos misto dragão, não é que ele tinha o corpo de dragão, com a cara de não sei o quê. Uhum. Ele tinha as duas, o seu DNA. Uhum. Mas a fisionomia dele é a nossa. Uhum. Que seria a nibiruana, digamos assim. É, a nossa. E aí a terceira, Ele casou com a irmã. que aí saiu um nibiruano clássico. Que é o Enlil. Sem ter um DNA Alterado. Enlil. Hibridizado, digamos Sim, assim. Enlil. Tá. Esses são os três. São os três filhos. Uhum. Os três vieram pra cá. Mas só como são filhos, eles brigavam entre si. E cada um meio que de uma linhagem diferente. De uma linhagem, e se os dois achavam no direito da terra. Então eles dividiram a terra. Um foi para a África e o outro. A Ninursak também veio. Mas como ela tinha a linhagem felina, os felinos eles são conhecidos como uma raça especializada em geneticismo, em genética, né? Em mistura de DNA. São eles que preparam os corpos dos animais em evolução para se tornarem humanoides, para poderem receber uma alma de terceira dimensão. Eles são os responsáveis no nosso universo por fazer essa alteração genética. Então ela trabalhava aqui mais nessa parte, vamos dizer assim, entre aspas, da saúde, não na briga dos irmãos. Então eles eram muito diferentes. Você tinha o Enki, que era mais um ser, né, mais amoroso, mais preocupado, mais envolvido com a genética, com o desenvolvimento. E você tinha o Enlil, que era muito mais voltado para a conquista, pelo poder, o militar, era ele que cuidava de todos os arsenais, ele tinha essa visão, ele era mais bruto, ele era mais duro, né? E nós vemos isso na própria, né, diferença entre os testamentos, o Novo Testamento e o Velho Testamento. Se nós olharmos, nós temos ali dois deuses. Né? Se você vê a Bíblia, se você lê, quem estuda a Bíblia, fala, mas esse Deus aqui é bipolar. Porque uma hora ele é amor, uma hora ele é compaixão, ele é perdão, e na outra hora ele manda matar. Ou ele castiga, ele julga. Bom, não pode ser o mesmo, né? Mas aí deturparam tudo, né? Então, eles eram muito diferentes entre si. Como dois irmãos, né? Muito diferentes entre si, mas ainda eram irmãos, ainda tinham poderes, aí foi dividido a terra, terem poderes iguais. Mais alguma pergunta? Não, pode continuar. Depois de 250 mil anos, que eles tinham que minerar muito, os Igigues se rebelaram, falaram, olha, cara, a gente não aguenta mais, nós estamos aqui minerando há 250 mil anos. Só um adendo, quando foram para o fundo minerar na África, nosso planeta já era habitado por reptilianos. E os reptilianos controlam o subsolo. Para que os Anunnakis pudessem minerar o subsolo, precisava fazer um acordo. E geralmente os acordos reais, a realeza, toda essa história de realeza que nós temos, reis, rainha, veio tudo daí. Era um sistema já deles. Né? Não fomos nós que inventamos a realeza, já veio. Então houve um casamento. Enki, para poder minerar na África, Enki se casou com a rainha das serpentes, que era a rainha dos reptilianos na Terra. Deste casamento nasceu Marduk. Marduk é filho de Enki com a rainha serpente, que era a rainha dos reptilianos, para poder, com esse casamento, agora que nós estamos casados, nós podemos minerar e os reptilianos não atacarem ou não arrumarem confusão, tá? Só para saber de onde vem Marduk. Então, quando aconteceu isso, eles viram que houve essa rebelião, Enki veio com a ideia, falou, olha, eles não querem mais minerar, nós ainda precisamos do ouro. Vamos criar um ser.
para trabalhar. Aí começa toda a deturpação. Todo o planeta, ele tem uma raça animal, de alguma espécie, que vai se sobressaindo. Ela tem um controle maior, ela tem uma comunicação melhor, ela é mais adaptável. Por isso que nós temos tantas raças diferentes. No nosso planeta foi um primata. Em Sirius, por exemplo, foi um felino. Por isso que nós temos felinos, nós temos os Carians, que são os aviários azuis, foram os pássaros, que no planeta deles os pássaros se sobressaíram sobre as outras raças. Porque voavam, Por isso que nós temos diferentes. Cada planeta chama-se raça guardiã. Então existe uma raça guardiã, essa raça guardiã, quando ela começa a se sobressair, ela não tem um determinado tempo, ela recebe uma alteração genética para virar humanoide. Por isso que o pássaro vira humanoide. Porque as almas só podem encarnar em corpos humanoides. Porque senão seria muito diferente, né? Nós já encarnamos em planetas diferentes, em tradições diferentes, em corpos diferentes. Imagina você encarnar em corpos que não são humanoides, cabeça, tronco e membros. Então existe essa alteração genética. Por isso que é tão diverso, né? Esse livro é maravilhoso, né? Esse do Alien. Aí mostra muita coisa. Me veio à mente também os golfinhos, tem até um nome para isso. Gnomos. É isso aí. Que seriam... São gnomos. Os golfinhos dominantes. Sim, no planeta. São os gnomos. Né? Que inclusive aqui mesmo na Terra já são inteligentíssimos. É verdade. Mas existem muitos gnomos que são encarnados aqui. Como almas gnomos. São aqueles que têm muita afeição por golfinho. Tem pessoas que você fala em golfinho e ele chora. São almas que o início da sua jornada eram gnomos. Desencarnaram lá, encarnaram aqui para ter uma experiência, mas quando vem golfinho eles se identificam muito. Tem gente que é assim com felinos, tem gente que é assim com urso, com todo tipo de bicho. Então eles decidiram pegar a raça guardiã, que já estava sendo preparada na Terra, e criar ali um trabalhador. Então houve uma alteração genética. Depois de várias tentativas, houve uma alteração genética em um primata chamado Homo erectus. Então pegaram um óvulo de uma Homo erectus, misturaram com o DNA Anunnaki. E depois das tentativas, eles viram que a única solução era que esse embrião teria que ser gestacionado por uma Anunnaki. Então nós temos pinturas, nós temos esculturas mostrando os Anunnaki, seres muito grandes, com os humanos pequenininhos. Elas gestacionavam. E aí nasceram os primeiros trabalhadores para minerar no lugar dos Anunnaki, dos Igigis que não queriam mais. Só que dependia das Anunnakis gestacionarem. E como eles eram híbridos, eles não reproduziam entre si. Então, muita gente fala, porque os Anunnakis nos criaram para sermos escravos. Não é verdade. Eles criaram trabalhadores. Não é porque você está minerando que você é um escravo. Eles não tratavam eles como escravos. Eles não era com chicote. Quando você fala escravo é chicote, trabalho forçado. Quem trabalha numa mina, trabalha numa mina, ele não é um escravo, é uma profissão. Então eles foram criados para isso, não eram escravos. Então vamos desmistificar isso. Eles eram trabalhadores. Com o tempo, eles viram que as Anunnakis falaram, olha, não aguentamos mais gestacionar. Eles falaram, vamos ter a segunda alteração genética. Nessa segunda alteração genética, nós vamos produzir a fêmea. Para que seja mais avançado e eles possam reproduzir entre si. Então nasceu uma raça que eles chamavam de Lulus, que eram os trabalhadores. Então esses Lulus começaram a, eles mesmos, se desenvolverem, procriarem e terem os seus filhos e serem os mineradores. Mas a quantidade começou a aumentar. Então começou-se a construir civilizações. Por isso que eles construíram. Se fosse uma raça somente para ser escrava, eles não teriam construído civilizações. Não iriam prosperar. Não construiriam civilizações, não ensinariam a língua, não ensinariam matemática, não ensinariam sistema de irrigação, mapeamento. Não ensinariam nada disso.
E existiam os lulos que alguns começaram a desenvolver mais até. Principalmente as lulos. E houve, então, uma decisão. Todo o universo, nosso universo gira em torno da integração das polaridades. As raças tentando interagir. Nós temos a luz, que é uma energia totalmente feminina, com todas as características femininas. Né? Nós temos ali o carinho, o emocional, a passividade, a criatividade, a visão micro, a maternidade. E o oposto dela, qual é a outra polaridade? O masculino. A visão macro, é o poder, é a força, é o pensamento lógico, é a proatividade, é a estratégia. São duas polaridades, não é uma melhor que a outra, são duas, uma ao extremo da outra. O objetivo do nosso universo aqui, as almas, é encarnarem em ambas para poder haver a integração das polaridades e isso ser o universo passar para um outro patamar. É integrar. Então, sempre houve briga, porque os humanos e os reptilianos sempre querendo tomar o poder, porque eles são extremamente masculinos. E os humanos buscando se defender, mas eles eram energia feminina, eram passivos, não eram tão fortes, tão avançados, era outra coisa. Então, sempre houve essa guerra. E os reptilianos, como eles foram primeiros a serem gerados no nosso universo, até por causa das condições que eram muito mais radicais, e os reptilianos, né, os répteis são muito mais adaptáveis. Quando foram criados os humanos, os reptilianos eram muito avançados. E eles se consideravam o dono do nosso universo. Eles eram os donos, só nós existimos, aqui é nosso. Quando houve essa história da polaridade e criaram seus humanos, eles viram como uma ameaça. Opa, os caras estão vindo aqui tomar o nosso espaço. Por isso que essa grande guerra. Então eles acharam assim, nós precisamos desconstruir, e aí entra a nossa parte, um ser que biologicamente tenha a capacidade de ser os dois lados. E foi então que pegaram esses lulos e falaram para os Anunnakis, olha, a sua missão agora é nós vamos criar um ser biológico, um ser humano, que ele consegue, com um corpo capaz de ter a integração das polaridades. Nós somos aí foi pego um óvulo de uma lulo, o esperma, o DNA de Enki, gestacionado na barriga da irmã Ninhursag, e na genética eles misturaram ainda o DNA felino, o DNA reptiliano e o DNA dos Carians. Mas, no total, foram 24 raças que foram colocadas nesse DNA específico desse ser, que foi gestacionado por Ninhursag. E ele, quando nasceu, ele chamava-se Adapa, ou Adamo, ou Adão. Foi aí que foi gerado, foi o primeiro ser, que foi um ser que tinha 12 hélices de DNA. Isso está escrito, não sou eu que estou falando, não é a espiritualidade, está escrito nos documentos deixados. Ele era o ser que teria as características todas necessárias para que almas pudessem encarnar aí e ter mais facilidade para essa integração das polaridades. Era um ser mais evoluído, já feito, criado artificialmente através de genética no universo. Foi aí que nós fomos criados. A nossa semelhança não é com Deus, que nós acreditamos, o velhinho aqui em cima, porque o Deus, o divino criador, ele é uma energia, ele não é um ser, né? Nós somos criados, tanto é que na Bíblia fala, façai-os como nossa imagem e semelhança. Nossa, a palavra nossa, que ninguém para pensar, porque como é que está escrito nossa? Como nossa? De quem mais? A semelhança deles. Até porque se nós parecêssemos com um Deus fisicamente, né? É a imagem, nós teríamos que ser energia. Porque Deus não é um ser, né? É muita pretensão nossa querer achar que o Deus, dono de tudo, criador de tudo, é um ser físico. Não é um ser físico, né? Então nós somos criados à imagem deles. Essa é a nossa imagem e semelhança. Por isso que nós somos tão parecidos com eles.
Nós achamos que eles são parecidos conosco quando nós vemos as imagens, os desenhos, né, as esculturas. Nossa, como eles são parecidos. Os caras retrataram. Não retrataram, não. Eram eles mesmos. Nós somos parecidos porque nós somos criados por eles. Foi aí que nasceu. Alguma pergunta antes de eu continuar? Não, tá legal. Tá indo, muito tá bom. indo bem. O pessoal aqui do chat, eu tava dando uma olhada, só pra gente retomar, porque foi a hora que o chat explodiu de forma épica. Só pra você falar de forma resumida como foi a criação de Adão ali de novo. Foi bem interessante essa parte. Adão. Então eles pegaram o óvulo de uma Lulu, Uhum. fizeram uma alteração genética colocando, vamos utilizar esperma para, né, de Enki, dele, do próprio Deus. Deus daquela época, né, do dono. Nesse sentido. Nesse sentido. Uhum. Como eles tinham um laboratório de genética, eles fizeram ainda a mistura com DNAs de felinos, de Carians. Carians é uma raça que também é conhecida aqui como os aviários azuis, ou os pássaros azuis. Blue Avians. Os lá. Blue Avians, mas o nome deles são Carians. Carians. E ainda outras raças, outros DNAs. O que mais vale no universo é DNA. DNA é a mercadoria mais valiosa no universo. Não é ouro, não é prata, essas coisas é tudo nosso aqui, carro. É DNA. Misturaram tudo. Criaram então, fizeram essa fecundação artificial. Esse feto foi colocado na barriga de Ninhursag, que é a irmã de Enki. Ela gestacionou. Ela própria. Então nós temos aí uma princesa. Então olha só, nós temos uma princesa Deusa. considerada Uhum. e Enki. Eles são os pais. Eles doaram o seu DNA, a sua barriga e cuidaram deles. Então esse ser era muito especial, que era o Adão. Muito especial. Deu para entender? Sim. Acho que eles entenderam. Adão, aí nós entramos... Então esse ser era um ser adâmico, foi o primeiro ser adâmico criado, ou seja, ele era capaz de receber a alma de Amélios. Amélios era um fractal de alma de Sananda, de Jesus, que é a alma mais pura. E Adão, Adapa, que eles chamavam, iria ser o ser que iria gerar toda uma nova civilização, uma nova raça de seres super especiais, porque tinha 10 fitas de DNA ativas. Quando Adapa tinha 2 anos de idade, isso é o que está escrito, pegaram o DNA de Adapa, de Adão, misturaram com mais um óvulo e criaram a fêmea, que chamava-se Lilith, que nós conhecemos como Eva. Então, Eva foi criada, sim, mas não tem nada de costela. Foi criada com DNA. Foi feito um DNA. E eles tiveram seus descendentes. Foram sendo feitos outros. Enki, que os considerava filho, e Ninhursag era a mãe. Então o amor era muito grande. E o Enki, por ser um ser muito inteligente, começou a ensinar a Adão, Eva e seus descendentes tudo o que ele sabia, principalmente da manipulação de energia, de poderes, porque um ser com 10 fitas, né, de DNAs ativos, ele tem superpoderes, poderes de telepatia, de teletransporte, poder de, né, nem precisava falar, só pensava, poder de manifestação, muitos poderes. E ele criou uma escola, que era a escola da serpente, porque o símbolo de Enki era a serpente. A serpente significa sabedoria. Não é coisa do mal, coisa do capiroto, nada. A serpente o significado da serpente é sabedoria. Assim como o significado da águia é o poder bélico, que era representado por Enlil. Então, muitas figuras, registros colocam Enlil com uma cabeça de águia, uma cabeça de pássaro. Na verdade é porque a mente dele, porque ele era regido pelo militar, por guerras, por conquistas. Ele era um conquistador através da força. E aí ele tinha
esse poder. Por isso que os escudos do Império Romano, porque são uma cabeça bicéfala de águia. Porque a águia representa o poder pela arma. E a serpente significa o poder ou a sabedoria, o conhecimento. Então esse era o símbolo, era o Lulu. Então a serpente, na verdade, é a escola em que Enki ensinava tudo para Adão, para Eva e para os seus descendentes. Só que aí encontrou-se um problema. Essa é a parte mais importante. Enlil, o irmão, falou assim, olha Enki, nós vamos ter problema. Como vamos ter problema? Esse ser é tão evoluído, esse ser é tão poderoso, que se ele não tiver uma evolução espiritual, ele vai destruir a própria raça e ele vai ser uma ameaça para todo o universo, porque ele é muito poderoso. Ele é muito poderoso. Nós não tem como nós segurarmos uma raça tão evoluída tecnologicamente, né? Em sabedoria, sem ser evoluída espiritualmente. Porque ele vai atuar pelo quê? Pelo ego, pelo egoísmo, pela conquista. E isso aí vai ser uma ameaça para eles, que eles vão se destruir e vão ameaçar o universo inteiro. Nós estamos criando aqui um problema para nós. Houve uma discussão e aí foi, junto com a hierarquia espiritual, decidido que concordamos. Realmente vai ser muito poderoso e sem evolução espiritual, impossível. Foi aí que foram desligados as 10 fitas de DNA, sobrando somente 2 fitas. As fitas que sobraram em Adão, de DNA, eram apenas para sobrevivência. O raciocínio é o que nós temos hoje, só 2 fitas de DNA. O resto está tudo inativo, que chama-se de lixo, né, do nosso DNA, que de lixo não tem nada, é que o computador não consegue ver que ali existem fitas energéticas, né, não é físicas, são energéticas que estão desligadas. Então, olha, desliga, as 10 fitas só serão reativadas quando esse ser evoluir espiritualmente. Por isso que a nossa evolução depende da nossa frequência, da nossa energia através da espiritualidade. Nós somos condicionados a sermos seres superiores, porém apenas se evoluirmos espiritualmente para não sermos uma ameaça para o universo. Nós somos a solução, nós não somos uma ameaça. Mas para isso nós temos que evoluir. Por isso que fala assim, mas esses seres eram tão evoluídos, né? 5ª dimensão, 6ª dimensão, mas tem armas, né? Os próprios Anunnakis tinham guerra, tinha várias coisas ali que não eram perfeitas. Tinham, sim. Mas por quê? Então, se eles estão na 5ª, 6ª dimensão, quer dizer que eles evoluíram espiritualmente? Não. Não, eles não tiveram essa condição, porque eles não eram tão evoluídos como um ser. Mas nós, que somos muito evoluídos, precisamos evoluir espiritualmente, senão não ativa a nossa fita de DNA. E é essa oportunidade que nós estamos tendo agora de evoluir. E é por isso que o sistema e os controladores e os reptilianos não querem que nós tenhamos uma alta frequência. Por isso que nós somos controlados pelo medo. Porque não é, a Terra, esse planeta, eles querem escravizar a gente, para a gente ficar... Não! Eles fazem tudo isso porque um propósito muito maior, que é não deixarmos evoluir. Porque nós seremos uma ameaça. Nós, com o nosso corpo de 12 fitas de DNA, como seres adâmicos, e evoluídos espiritualmente, que vamos usar todo esse poder para o bem, para a espiritualidade, para servir a humanidade, nós somos uma ameaça para os reptilianos, para a dominância deles da força bruta. Isso é o que está em jogo hoje. É isso que nós temos que entender. E é esse o fator dos Anunnakis. Eles são os construtores.